Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro. Vou ajudá-los na resolução das atividades da semana 4, parte 3, Teoria Política de John Locke. Vou ler aqui no início o primeiro parágrafo do PET de vocês como uma forma de introdução. Vamos lá. Com quais direitos você nasceu e que ninguém pode tirar de você? Caso você tenha pensado na sua vida, na sua liberdade, você pensou da mesma forma que o filósofo liberal John Locke. Esta semana, que está terminando, você conheceu mais sobre esse filósofo e sua teoria política. O objetivo desse conteúdo foi te ajudar a refletir sobre o conflito entre interesses pessoais e a necessidade do Estado. Então, através de duas historiadoras consagradas, chamadas Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins, acessaremos a teoria política de John Locke de forma mais aprofundada. Então, esse material que vocês viram no PET de vocês nessa semana teve como base os textos das filósofas Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins. Então, tudo que foi falado no PET aí de vocês tem inspiração nas obras, no livro, dessas duas autoras. Então, nós vemos aí o John Locke, uma forma de concepção do Estado liberal. John Locke nasceu em 1632, faleceu em 1704. Então, assim como o Thomas Hobbes, que a gente viu na semana passada, o John Locke refletiu sobre a origem do poder político e sobre a sua necessidade para congregar os homens, que em estado de natureza viviam isolados. Então, antes da sociedade civil, antes de existirem leis e regras, antes de existirem o Estado, os homens viviam no chamado estado de natureza, onde, segundo John Locke, todos seriam iguais, livres e juízes de suas próprias causas, o que traria problemas de relacionamento entre os indivíduos. Imaginam vocês todos serem iguais, todos serem livres, todos serem juízes de suas próprias causas, onde não existia leis, onde não existia regras. Eu faço a minha sentença, eu faço aquilo que eu quero, e assim todos faziam exatamente o que queriam. Então, John Locke pensou numa forma de garantir a segurança e os direitos naturais dos indivíduos. Quais seriam esses direitos naturais dos indivíduos, segundo John Locke? Seriam a liberdade, a igualdade e a propriedade, conforme o John Locke expõe na sua obra Segundo o Tratado sobre o Governo. Então, nesse contexto, nasce o Estado, com a função de garantir aos indivíduos os seus direitos naturais, que são liberdade, igualdade e propriedade. Então, essa era a teoria política de John Locke. Vamos agora para as atividades. Vamos lá então, as atividades, vai falar um pouco sobre John Locke, vai falar sobre a questão da vida, liberdade, propriedade privada, sugerindo aí a criação do governo como consequência aí dessa nossa vontade de proteger esses direitos. Então vamos lá? Número 1, da UFMG de 2007, Leia esse trecho. Embora todos os frutos que a terra produz naturalmente e todos os animais que alimentam pertençam à humanidade em comum,
Cada homem tem a propriedade de sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. A qualquer coisa que ele retirasse do estado no qual a natureza a deixou, ele misturou o próprio trabalho, acrescentando algo que pertence a ele, e por isso mesmo tornou-a sua propriedade, retirando-a do estado comum em que a natureza a colocou. Anexou-lhe por esse trabalho algo que a exclui do direito comum de outros homens. Então aqui nós vemos um trecho em que John Locke explica no que ele fundamenta como propriedade. Então, você tem um bem que é moldado pela sua nação, um bem que é transformado pela sua iniciativa, portanto, ele sai daquele oportunidade, né, de bens comuns, de propriedade comum dentro da natureza. Então, portanto, John Locke aqui qualifica o porquê alguma coisa pertence a um determinado indivíduo ou não. Então, com base na leitura desse trecho e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, redige um texto explicando como o justnaturalismo, corrente de que John Locke é um representante, justifica a norma moral: não se deve roubar. Então, é uma pergunta pessoal, você vai responder a essa questão, mas algumas provocações aqui, algumas sugestões. Então, os direitos naturais de todo ser humano em John Locke são a vida, liberdade e propriedade, certo? Então, esses são os bens para John Locke: vida, liberdade e propriedade. Propriedade são bens, são direitos naturais que o ser humano tem. A partir do momento que você rouba, ou que outra pessoa rouba alguma coisa, ela está violando esse direito natural, que é liberdade. Portanto, todos nós temos esse direito natural de não querermos ser roubados, de não querermos perder algo que é nosso. Aí você formula a sua resposta. A partir do momento que você conclui essa frase: não se deve roubar. Quando eu falo essa frase, o que eu penso? Ok? Então vamos lá. Número 2, da UEL 2020. Leia o texto a seguir. Tendo o homem nascido com o direito à liberdade perfeita e em pleno gozo de todos os direitos e privilégios da lei e da natureza, da mesma forma que qualquer outro homem ou grupo de homens no mundo, tem ele por natureza o poder não apenas de preservar sua propriedade, ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens, contra as depredações e intentos de outros homens, como também de julgar e punir as violações dessas leis por outros. Sempre que qualquer número de homens se reúnem em uma sociedade, de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei, da natureza, e o confie ao público, então, e somente então, haverá uma sociedade política ou civil. Isso é um trecho tirado aí da obra de John Locke, né, segundo tratado sobre o governo. E aí vem a pergunta. Com base na leitura e no texto, discorre sobre como Locke fundamenta a formação da sociedade política. Eu tenho aqui a sugestão de resposta. O primeiro ponto: a sociedade política, ela surge do consentimento racional dos indivíduos quanto à necessidade dos direitos naturais. Então, existia
essa necessidade do homem adquirir esses direitos naturais. Então surge a sociedade política a partir desse ponto de vista. Então, a política surge dessa necessidade desses direitos naturais. Segundo John Locke, a liberdade, a vida, liberdade e propriedade. Então, cabe ao governo a proteção desses direitos naturais. E cabe aos indivíduos a renúncia desse direito natural de guerra para a proteção desses direitos. Então, a formação da sociedade política em John Locke se fundamenta nesses pontos. A sociedade política surge da necessidade dos direitos naturais, que são vida, liberdade e propriedade, e cabe ao homem, ao indivíduo, renunciar a esses direitos naturais, colocando sobre o governo, sobre o Estado, a aquisição desses direitos. Ok? Vamos lá, então, para número 3 agora. É um textão grande da UFSJ de Minas, Os Pensadores. Então vamos ler o texto aí com atenção, depois a gente vai para a pergunta. O motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade. E o objetivo para o qual escolhem e autorizam o poder legislativo é tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro da comunidade. Pois não se poderá nunca supor, seja a vontade da sociedade, que o legislativo possua o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se, entrando em sociedade para que o povo se submeteu a legisladores por ele mesmo criados. Sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo, ou reduzi-lo à escravidão sob poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência, mas abandonando-o ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e a violência. Sempre que, portanto, o legislativo transgredir esta regra fundamental da sociedade e por ambição, temor, loucura ou corrupção, procurar apoderar-se ou entregar às mãos de terceiros o poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade do povo, perde, por esta infração ao encargo, o poder que o povo lhe entregou para fins completamente diferentes, fazendo-o voltar ao povo, que tem o direito de retomar a liberdade originária e pela instituição do novo legislativo, conforme achar conveniente, prover a própria segurança e garantia, que constitui o objetivo da sociedade. Um trecho aí tirado do também livro de John Locke, segundo Tratado sobre o Governo. Continuando, diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir. Número 1. A presença da propriedade originou a organização da sociedade. Número 2. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade. Número 3. O legislativo perde o poder quando transgride as regras da sociedade. 4. O poder legislativo cria leis e regras para proteger as propriedades. E 5. O poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade. Estão corretas as afirmativas. 1, 2 e 5. 2, 4 e 5. 1, 2,
4, 2, 3 e 4, ou somente 2 e 4. Vamos marcar aqui a letra C, a correta. São corretas as alternativas 1, 3 e 4. Ok? Vamos para o número 4. Leia o enunciado abaixo. Esforçar-me-ei por mostrar de que maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes daquilo que Deus deu em comum à humanidade. E isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os membros da comunidade. No mesmo livro de Locke, 2 tratados sobre o governo, assinale a alternativa que apresenta o fundamento natural da propriedade privada, segundo Locke. Vamos lá. A propriedade privada surgiu com um pacto de consentimento em que alguns abdicam da posse do que é comum, dando-o como bem de um indivíduo pelo seu mérito. Letra B. A propriedade privada é, antes de tudo, uma dádiva divina que alguns obtêm e outros não. Por isso, não resulta do trabalho do indivíduo, e sim da bondade de Deus. Letra C. O fundamento da propriedade privada é o poder estatal, que, em última instância, é o verdadeiro proprietário e que, no uso de seu poder, redistribui o bem público. Letra D. O fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesma. Alternativa e letra E, todas as alternativas anteriores estão incorretas. Então, marcaria aqui a alternativa D. Portanto, alternativa correta, letra D. Vamos lá para número 5. 5 e última. Espera aí. 5. Através dos princípios de um direito natural pré-existentes ao Estado, de um Estado baseado no consenso, de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado, de direito de resistência, Locke expõe as diretrizes fundamentais do Estado liberal. Considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, seguem as afirmativas abaixo. Número 1. A passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante um contrato social, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais, dão o seu consentimento para ingressar no estado civil. Número 2. O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios fundamentais do liberalismo político de Locke. Número 3. A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência, pois o exercício de tal direito causaria a dissolução do Estado civil e, em consequência, o retorno ao estado de natureza. 4. Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unitário, os seus inalienáveis direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Número 5.
da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual se unem os membros de uma comunidade para formar um corpo vivo e coerente, decorre como consequência a dissolução do estado de natureza. Então, das afirmativas feitas acima, somente a afirmativa 1 está correta, as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Letra C, as afirmativas 3 e 4 estão corretas. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. As afirmativas 3 e 4 estão corretas. Então, portanto, aqui a 1. Né? Então, vamos marcar aqui como alternativa a letra E. As afirmativas 3 e 5 estão incorretas. Então, portanto, a número 1, número 2 e 4 estão corretas. Então, como essas semanas foram bastante, a gente vai voltar aqui, recapitular. Então, a alternativa número 1 tem como sugestão de resposta os direitos naturais de todo ser humano em loco, que são a vida, a liberdade e a propriedade, como sendo imutáveis, como sendo inalienável ao indivíduo. Então, o ato de roubar viola o direito natural e está na nossa natureza não querer ser roubados. Sugestão de resposta da 1. Sugestão de resposta da 2. Então, a sociedade política surge desse consentimento racional dos indivíduos quanto à necessidade dos direitos naturais. Cabe ao governo a proteção da vida, liberdade e propriedade dos indivíduos e cabe aos indivíduos a renúncia do direito natural de guerra para a proteção desses direitos. Número 3. Número 3, alternativa letra C. Número 4, alternativa letra D. E número 5, alternativa letra E. Ok? Muito obrigado. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí nas redes sociais. Obrigado. Até a próxima.